Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luciana Alves, eu sou professora de História e eu tô aqui hoje para conversar, bater um papo com vocês sobre a comemoração, então, do dia 24 de fevereiro, aonde nós, mulheres, conquistamos o direito ao voto feminino no Brasil. Bom, em 1880, vai ter no Brasil uma lei chamada Lei Saraiva, tá? O que que é essa lei? Essa lei, ela diz o seguinte, né? Ela diz que a partir dessa data, todo brasileiro possuído de título científico vai poder votar. Simples assim, né? O que que seria o título científico? Diploma, né? Um advogado, enfim, aquele cidadão que possui um diploma da faculdade, que exerce alguma profissão. Refletindo sobre isso, eu penso que era é tão patriarcal, o machismo é tão naturalizado que os caras que fizeram essa lei provavelmente pensaram assim: título científico e mulher, nada a ver, mulher tem educação, não, então só vamos colocar essa frase mesmo. Porém, uma mulher gaúcha que tinha esse título científico, ela era uma dentista. O nome dela é Isabel de Matos. Ela vai ir na justiça, vai pegar essa lei, vai na justiça e vai dizer o seguinte: olha, é todo brasileiro com título científico. Eu sou brasileira e tenho a titulação científica, então eu quero votar. Que ótimo, né? A gente pode, a partir daí, fazer uma comemoração, e normalmente é o que está escrito, a primeira mulher que votou no Brasil e tudo mais, mas a gente não pode romantizar, porque o que acontece? A Isabel de Matos, em 1885, ela aciona a justiça, né, para ter um direito ao voto, para poder votar. Só que ela só vai conseguir esse direito depois de lutar 2 anos na justiça. Em 1887 é que vai ser dado o direito a ela pela justiça para poder votar. E outra, logo depois, em 1890, ela já vai perder esse direito. Porque em 1890, né, a gente vai ter aí o que? Todo o contexto histórico do golpe, né, que é a República, né, o golpe da República do Brasil, então, que vai mudar, vai existir Assembleia Constituinte e tudo mais. Então, essa mulher ela já perde o voto. Ok, vamos ir um pouco mais para frente para ir entendendo esse caminhar, esses processos. Em 1920, com movimentos sufragistas surgindo no mundo todo, aqui as mulheres do Brasil tomam como exemplo, se organizam. Uma líder chamada Berta Lutz, ela vai formalizar esse grupo, esse movimento, através de uma sigla, LEM. E o que significa essa sigla? É a Liga pela Emancipação da Intelectualidade da Mulher. 1920, gente. 20 não é tipo assim, falando num tempo histórico, eu nem olho para trás, eu olho tipo assim pro meu ombro. Foi ontem, né? Então ontem a mulher tinha que fazer toda uma manifestação para falar para a sociedade brasileira que, olha, eu sou mulher, mas eu penso, eu tenho um intelecto, né? Emancipação pela intelectualidade da mulher. Aí, qual eram as bandeiras principais que esse movimento lutava, né? O Lem, ele lutava por, claro, era um movimento sufragista, então pelo direito da mulher ao voto, principalmente também o direito da mulher à educação, né? Ter acesso à educação, à faculdade, a ter uma formação igualitária aos homens. E também a inserção no mercado de trabalho, porque a mulher não podia estudar, consequentemente não podia trabalhar, não podia ter renda. Então, o que sobrava para a mulher? Qual era o papel da mulher que a sociedade brasileira enxergava em 1920, né? Tipo, ontem, que submissão total, né? Em 1927, pessoal, acontece no Rio Grande do Norte, o primeiro estado, então, o Rio Grande do Norte, vendo todos esses, como eu falei, vários movimentos acontecendo. Imagine também que isso é um processo de 7 anos, né? Dessa fundação da Berta Lutz até
o estado do Rio Grande do Norte promulgar uma lei chamada, uma lei de número 660, né, se não me engano em outubro de 27, aonde ele sim, através dessa lei, a lei que concede o direito às mulheres, tá? E quem vai ser a primeira, então, mulher a ter o seu título de eleitor, a ter esse direito ao voto concedido pelo Estado? Vai ser uma professora chamada Celina Guimarães, tá? A Celina Guimarães residia na cidade de Mossoró e ela então vai ser a primeira mulher brasileira a ter o seu voto, a votar. E a curiosidade é que não é só no Brasil, ela vai ser a primeira da América Latina, tá? Tanto é esse pioneirismo, digamos assim, do estado do Rio Grande do Norte para direitos para as mulheres, que no ano seguinte, em 1928, uma mulher chamada Alzira, ela vai se candidatar, então a importância de não só eleger homens, né, não só ter o seu voto, o direito ao voto, mas também poder ser elegível, né, poder então ocupar um cargo do executivo, do legislativo. Ela então vai se candidatar a prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, e ela vai ganhar, vejam só, até pela surpresa na época da população das cidades vizinhas, né, do Brasil como um todo, ela tem 60%, né, dos votos. Então ela ganha, naquela época não existia segundo turno, né? Então a Alzira vai ganhar e vai ser a primeira mulher a ocupar então o cargo de prefeita no município brasileiro. Bom, seguindo um pouquinho mais para frente, a gente vai ter o que? A Revolução de 30, né? É um contexto histórico importante também porque ele vai dar uma bagunçada em todos esses direitos já conquistados. Por exemplo, a Alzira, que a gente mencionou, a primeira prefeita, e se a gente só falasse esse dado meio solto, como normalmente se fala, né, e que não é tão interessante assim, a gente precisa analisar que ela ficou pouco tempo no cargo, né? Então não dá para romantizar esses dados, a gente tem que ir a fundo. E eu vou dizer para vocês que ela ficou pouquíssimo tempo exercendo o seu cargo de prefeita, porque 2 anos depois vem a Revolução de 30, né, toda aquela questão de Getúlio Vargas, queimando bandeiras dos estados e tudo mais, como a gente sabe, e ela então sai desse cargo de prefeita e, só uma curiosidade, ela volta no pós-guerra, em 1945, como uma vereadora da cidade, né, após esse período de pós-guerra, onde o Brasil entra de novo numa espécie de redemocratização, né? Porque o Getúlio Vargas, nós vivemos a ditadura do Getúlio Vargas, que durou 15 anos, certo? Em 1932, pessoal, que aí é a data que nós estamos comemorando, né, o voto, o RU da mulher, no dia 24 de fevereiro de 1932, aonde dá, então, a nível federal, a nível de toda a nação, que as mulheres poderiam votar. Esse voto que no período do Getúlio Vargas, em 1932, ele sim foi direito das mulheres a votar, mas sempre tem aquele maisinho, né? Mas eram mulheres para poder votar casadas, tinha que ter autorização do marido e viúvas somente com renda própria. Então não é uma inclusão, né? Não é uma inclusão democrática, né? Essas queriam para as mulheres, né? Então é dessa forma que se dá. Depois, em 1945, vai ter outra modificação, aonde passa a mulher solteira, mas com renda, pode votar também, né? Então aí, ó, nós levamos mais alguns anos para ter um passo. A gente sempre pensa assim quando estuda todos esses movimentos de direitos das minorias, realmente anda passos muito pequenos. Vou deixar aqui para vocês 2 dicas, né? Primeiro uma dica de um filme, depois uma dica de um livro. A dica de um filme é Três Mulheres, tá?
consegue achar fácil na internet. E esse filme Três Mulheres, ele é de 1977. E esse filme, ele vai abordar e vai trazer uma transformação de uma personagem, que é a personagem principal. Eu não vou contar para não dar spoiler, mas ele é muito importante para a gente entender o que a sociedade faz com a mulher, né, e como obriga a exercer certos papéis, né, que a sociedade diz que é o papel da mulher, né, como ela se convence que esse é o correto, que esse é o seu modo de vida, e depois ela vai ter aí uma jornada que vai entender outras coisas, o porquê, o sofrimento, por que tem que fazer esses tipos de papéis, né? Vai ter outras mulheres ali, né? O filme é Três Mulheres, cada uma com a sua jornada. Então é algo que eu entendo como a sociedade enxerga a mulher se enxerga e como a mulher também vai enxergar as outras mulheres, porque ele também vai ter aí uma pegada de sororidade muito interessante, né? De tipo, como a vida modifica quando a gente exerce a sororidade, né? Faz um pensamento crítico acerca do que a sociedade nos impõe, tá? Então, uma dica de filme bem interessante. A outra dica é um livro, até deixei ele aqui meio em mãos. Esse livro aqui, né? Esse livro, então, é do Jaime Pinsky, tá? A História da Cidadania, tá? Porque não tem como a gente falar e abordar certos temas, certos assuntos, né? Que são complexos, sim, mas que não deveriam ser tão complexos na medida em que, se eles fossem abordados durante a educação, durante o ensino fundamental, durante o ensino médio, por exemplo, e rebatido várias vezes, né? Talvez eu fico sempre sonhando que talvez, se isso já existisse, a gente não teria um governo tão retrógrado como a gente tem hoje, tirando tantos direitos conquistados através de tantas lutas. Mas deixa pra lá. Vamos falar desse livro aqui, tá? Pelo Jaime Pinsky, A História da Cidadania. Esse livro aqui, ele é um resumo e ele vai trazer para nós o que é essa ideia de cidadão, tá? Não é o cidadão de bem. O que é cidadania, né? O que é ser cidadão? Então ele vai dizer que a cidadania ela só é exercida quando o indivíduo tem plenos direitos políticos, civis e direitos sociais, tá? E vai explicar isso de uma forma muito interessante, uma leitura muito gostosa e que eu tenho certeza, através assim, criança aprendeu BA é ba, bota esse livro para ela, né? Bota lá na cabeceira esse livro pra gente fazer sentido todas as coisas que pipocam, né? Aí nas nossas redes sociais, racismo, feminismo e tudo mais, né? Vários ismos, né? Antes de sair aí opinando, falando, vamos entender o que é, vamos entender o que faz diferença na nossa vida. De novo, entender as nossas demandas e saber cobrar essas demandas específicas, porque quem tá lá vai atender demandas de quem sabe cobrar suas demandas. E infelizmente não são demandas do povo hoje, né? E o povo, eu, você, né? Todo mundo que não ganha aí, sei lá, 1 milhão por mês. Tá certo? Bom, então fica a dica desse livro. É um livro muito interessante para fazer sentido, para ter um embasamento teórico sobre a importância da cidadania, sobre a importância de conquista de direitos, o que são esses direitos, para a gente ter uma vida melhor. Não só as mulheres poderem votar, né, que é a temática do vídeo de hoje, mas para que através desse voto, através da representatividade feminina, toda a sociedade, né, ou seja, a sociedade como um todo tenha uma vida melhor, que é isso provavelmente que todos nós queremos, né? Muito obrigada por esse vídeo, espero que tenham gostado. Tchau!